Shalom pessoal, Shalom Leculan a todos. Uma boa noite para vocês. Eu quero compartilhar com vocês um vídeo referente aos profetas de live que gravam live em Facebook, entregando revelações em Facebook. Eu tenho percebido muitas pessoas entregando revelação em live e pessoas ficam se iludindo atrás de uma resposta, e essas pessoas acabam se iludindo, caindo nas falácias dessas pessoas que se intitulam profetas, que na verdade não são profetas, para entregarem revelações e para arrancar dinheiro das pessoas. Essa é a verdade. Deixa o teu joinha aí. O Kleber Peixoto está assistindo. A paz, Shalom. Shalom a todos aí que estão assistindo. Compartilhe esse vídeo, que é muito importante para você compartilhar, porque Deus ele quer falar com alguém aqui. Deixa o teu joinha. É isso aí, Kleber Peixoto. Tamo junto. Eu vou ler em Sefer Melahim, segundo livro dos Reis, capítulo de número 22. Eu vou esperar pessoas mais entrar na live aí. Tem 2 pessoas na live. Deus abençoe. Eu quero saber se tem alguém ouvindo minha voz aí. Se dá pra ouvir a voz. Se tá legal a voz, eu vou dar um jeito aqui. Quero mandar um alô pra todo mundo aí do Rio de Janeiro. Pra todos do Rio de Janeiro, de São Paulo, Bananal, São Paulo, onde estivemos aí pregando a palavra de Deus. E estamos aqui no Rio Grande do Sul. Eu estou aqui ouvindo a música do meu amigo Bruno Nadav, Bruno BN, que é um judeu messiânico e é um grande jovem de Deus. Vamos lá. Eu vou ler aqui segundo o livro de Reis, capítulo de número 22. Que vai ser base dessa temática, tá? É muito importante você saber disso, para vocês não ficarem presos a supostas profecias de pessoas que se intitulam profetas, pessoas que ficam entregando revelação por internet para arrancar dinheiro de vocês. Vocês têm que meditar na palavra de Deus, orar a Deus, que Deus ele vai dar vitória para vocês e vocês terão uma resposta de Deus, dependente qual for a resposta. Mas não fiquem atrás de revelação. Isso pode prejudicar a sua vida espiritual, ok? Segundo o livro dos Reis, a epígrafe do texto diz assim: aliança entre Josafá e Acabe. Josafá, rei de Judá, e Acabe. Eu tenho 2 Bíblias, a Bíblia judaica, que é uma Bíblia que é muito perto do original. Ronaldo, paisagista. Saudade, meu amigo. Saudade aí, dinheiro pedreira. Eu vou ler aqui na Bíblia judaica. Diz assim: durante 3 anos não houve guerra entre Arã e Israel. No 3º ano, porém, Iosafat e Josafá, rei de Judá, veio a Israel. O rei de Israel disse aos seus servos: vocês sabiam que Ramote Gileade não pertence, que nos pertence, e nada estamos fazendo para recuperar essa terra do rei de Arã? Ele perguntou a Josafá: irás comigo para atacar Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: eu estarei contigo a qualquer custo. Considera minhas tropas e cavalos como se fossem teus. Contudo, continuou Josafá a falar ao rei de Israel: entretanto, primeiro deveríamos buscar a palavra de Adonai ou nos consultarmos a palavra de Deus? Então o rei de Israel reuniu-se com os profetas, cerca de 400 homens, e indagou: devo atacar Ramote Gileade? Perguntou. Ou não devo ir? Eles responderam: ataca. Deus a entregará nas mãos do rei. Josafá respondeu:
Apesar disso, não há nenhum outro profeta de Deus aqui por quem possamos consultá-lo. O rei de Israel disse a Josafá: sim, há um outro homem por quem podemos consultar a Deus, Micaías, o filho de Imlá, mas eu odeio, pois ele nunca profetiza coisa boa ao meu respeito, somente coisas ruins. Josafá replicou: ó rei, não deveria falar assim. Olha que, olha que situação. O finalzinho do livro dos reis, a Bíblia traz uma narrativa de um dos piores reis de Israel. Para quem não sabe, Acabe ele foi um dos piores reis que Israel já teve. E segundo os nossos sábios, os nossos rabinos dizem que Acabe ele é um dos reis que não herdará o Olar-Rabá, o mundo vindouro. Ele não herdou o mundo vindouro, o Olar-Rabá. Todos nós sabemos da história de Acabe. Acabe se casou com Jezabel. Acabe ele transgrediu as leis de Deus, os mandamentos de Deus, trazendo liturgia pagã para dentro de Israel, fazendo o povo tropeçar na palavra de Deus. Acabe também se consultava a falsos profetas, profetas que profetizavam mensagens que massageava somente o seu ego. Era somente isso que Acabe queria, massagem de ego. Hoje vivemos em uma época em que as pessoas elas vivem em busca de respostas. Porém, essas pessoas, muitas das vezes, elas ficam atrás de revelação, de igreja, de profecia. As pessoas ficam atrás de profetas de redes sociais. Procuram uma resposta, mas essas pessoas, elas não encontram uma resposta exata. Por quê? Porque elas querem uma resposta, elas querem que as coisas aconteçam do jeito que elas querem. Mas elas não querem um compromisso com Deus, uma proximidade com Deus. Isso faz com que muitas pessoas se frustram. Entra a depressão, entra o medo, entra o desespero, entra a decepção. Por quê? Porque as pessoas elas se enganam por confiar em supostas profecias, supostas mensagens de massagem de ego. E essas pessoas acabam tropeçando na palavra de Deus, e suas vidas espirituais elas acabam entrando em um colapso espiritual. Acabe ele queria se unir com Josafá para tomar Ramote Gileade, que fazia parte do rei de Arã, da Síria. Só que Acabe ele se uniu com Josafá. Só que Josafá ele era um rei que ele tinha percepção espiritual. Josafá era um rei que dificilmente seria enganado por Acabe, porque Josafá ele tinha temor a Deus. Quando a pessoa tem temor a Deus, ela não é enganada por ninguém. Ela não é enganada por pessoas. Então Josafá ele falou: olha, eu até posso ir com você, rei, para a guerra, mas eu acho que primeiramente nós deveríamos consultarmos a Deus, a palavra de Deus, para irmos para a guerra. Naquela época, os reis, quando eles iam para a guerra, eles se consultavam a Deus, se consultavam aos profetas, ou através de Urim e Tumim, que eram umas pedras que os sacerdotes usavam no peitoral do Cohen Gadol, sacerdote, para saberem se eles poderiam irem para a guerra. Então Josafá ele falou: olha, eu até posso ir com você, mas primeiro vamos nos consultar a palavra de Deus para ver se Deus está conosco nessa batalha. Acabe ele reúne cerca de alguns profetas de Baal para trazer uma
uma resposta rápida para ele. E obviamente, os 400 profetas de Baal entregaram profecias que massageou o ego de Acabe. Os profetas disseram para Acabe, olha, você pode ir para a guerra, Acabe. Você pode ir para a guerra, Deus está com você, vocês vão tomar Ramote-Gileade. Ramote-Gileade será tua, Acabe. Josafá ele achou muito estranho, porque Josafá ele era um rei temente a Deus, repito. Josafá era um rei que tinha discernimento espiritual. Josafá era um rei que tinha percepção espiritual. E uma pessoa que tem percepção espiritual dificilmente é enganada por alguma pessoa. Isso vale em um relacionamento conjugal, em um relacionamento. Isso vale em todas as áreas da sua vida. Você não é enganado, porque quando você se consulta a Deus, você tem percepção, você tem uma vida espiritual pautada na palavra de Deus, dificilmente você é enganado por algumas pessoas. Aí Josafá ele achou meio esquisito, ele falou, poxa, todos os profetas profetizaram a mesma coisa. Falaram para Acabe, ó, pode subir, vai para Ramote-Gileade, que Ramote-Gileade é sua. Só que Josafá ele falou assim, olha rei, será que não tem aqui algum profeta do Senhor para que nós possamos consultar? Isso já mexeu com Acabe. Por quê? Porque Acabe ele queria ouvir coisas boas. Acabe ele não queria ouvir uma palavra de profecia através de outro profeta, porque ele já tinha os seus profetas. Eu repito para vocês, olha, tomem cuidado com os grupos de Facebook, de WhatsApp, onde tem muitas pessoas falando muitas línguas estranhas, muita revelação. Eles botam como temática da live, revelação. Deus tem uma revelação, compartilhe o vídeo. Gente, isso aí é uma palhaçada. Parem com isso. Se você quer a resposta de Deus, busque uma resposta pautada na palavra de Deus. Deus, ele vai usar alguém para falar com você, dependente de aonde você estiver. Você não pode ficar presa a profetas que se dizem ser profetas, que acabam entrando na sua vida e acabam destruindo sua vida. Uma boa noite aí, a minha mãe Rosa de Japeri. A paz, uma boa noite, a paz. Mandar um abraço aí para a Estela, para o Jobel. Shalom, shalom. Sofia, manda um abraço para a Sofia também. Então temos que ter cuidado a não cometermos a esses equívocos, para que nós não sejamos enganados por essas pessoas que se dizem ser profetas de Deus. Tem muitos homens de Deus que fazem live, eu vejo aqui no Facebook, pastores, mulheres, cantoras que fazem live louvando, pregando a palavra. É tão legal, eu tenho o prazer de abrir a live dessas pessoas e assistir, curtir, embora eu não tenha assim muito tempo de ficar na rede social, mas eu compartilho, eu estou sempre assistindo. Mas eu repito para vocês, cuidado com revelação de profecia, cuidado você que vai em monte, cuidado. Tem sempre aquelas pessoas que ficam no monte ali, profetinhas de plantão, profetas de plantão ficam em prontidão ali para quererem te iludir e depois arrancar dinheiro de você e depois eles somem. Tá? Tome cuidado, eu falo isso aqui porque eu fui criado no meio evangélico, fui criado e eu sei o que estou falando. Então, Josafá, ele ficou desconfiado, ele falou, não, uma coisa está de errado, Acabe, eu quero primeiro me consultar a Deus, será que não tem aqui um profeta de Deus a quem nós possamos nos consultar antes de irmos para a guerra? Aí Acabe ele vai dizer, olha, Josafá, até tem um aqui, tem um profeta aí por nome de Micaías, Micaías, que é filho de Inlá, porém ele só profetiza coisa ruim. Ou seja, Acabe ele só queria um profeta
que profetizasse coisas boas para ele. Aí ele falou, ó, tem um aí que eu não gosto, ele só entrega coisa ruim, só fala coisa que mexe comigo, ou seja, mexe com o pecado de Acabe. Só que Josafá ele falou assim, não rei, não fale o rei assim, pode chamar Micaías, filho de Imlá, pode chamar. Micaías estava preso, estava preso porque Acabe ele não gostava de Micaías, porque anteriormente Micaías havia entregado uma profecia que não agradou o rei Acabe. Ele vai trazer Micaías e o capítulo de número 22, o capítulo de número 22 diz que todos os profetas de Baal profetizavam a mesma coisa. A paz aí a Marielle Paixão, que é a filha do irmão Luiz Paixão. Um abraço aí para vocês aí, toda a família aí. Um abraço para vocês. Olha só, o capítulo 22 e o versículo 13 fala assim: o mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha só, olha. Deixa eu trocar a música aqui. Vou botar uma outra música aqui. Enquanto isso, se você quiser compartilhar essa live, ajudar alguém a entender a palavra do Senhor, sempre que eu tiver tempo, eu estarei fazendo essas lives para ajudar a você ter um entendimento da palavra de Deus. Quero mandar a paz também aí para os pastores de Sapucaia, os pastores de Esteio. Estivemos pregando sexta-feira ali em Sapucaia do Sul. Aí o meu amigo pastor Rosenaldo, a paz, meu amigo pastor Rosenaldo, a paz. Vou colocar aqui um louvor aqui, peraí. Pronto. Novo som. Que é da antiga. Então, olha só. O capítulo 13, o versículo 13 do capítulo 20, os mensageiros que foram chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Olha só, o mensageiro que foi chamar Micaías, ele já foi com uma má intenção, ou seja, ele já foi intencionado a persuadir Micaías a entregar uma profecia para Acabe, do mesmo modo em que os profetas de Baal entregavam, ou seja, profecias que viessem a massagear o ego do rei Acabe. Porém respondeu Micaías, versículo 14: tão certo como vive o Senhor, o que ele me disser, isso eu falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque o Senhor entregará as tuas mãos. Aqui o Micaías estava de deboche. Ele estava de deboche porque Micaías sabia que Acabe não gostava dele. Eu quero dizer para você que uma profecia de verdade, a palavra profecia no hebraico é nevoar, e a palavra profeta no hebraico é navi ou profetas, neviim. Escute bem o que eu vou dizer para você. A palavra profecia no hebraico é nevoar. A profecia, ela sempre vai trazer confronto. O profeta que vai entregar a nevoar, a profecia, sempre vai confrontar aquela pessoa para quem ele vai entregar aquela profecia. A Bíblia é cheia de passagens em que profetas foram usados por Deus a entregarem profecias pesadas. Você pode ver que no livro de Amós ele
ele começa a profecia dizendo, é o peso da profecia de Amós, do oráculo de Amós. Todos os profetas, eles, quando profetizavam, eles tinham peso sobre os seus ombros, e esse peso é a responsabilidade da profecia que eles entregavam. Ou seja, a profecia ela confronta. Se alguém te entrega uma profecia, e essa profecia não for confrontar você, não é profecia. Tá? Então Acabe, ele falou assim, pô, Micaías tá de brincadeira comigo, né, Micaías? Tá de brincadeira comigo, né? Porque Micaías, ele debochou de Acabe. Por quê? Porque Acabe sabia que Micaías, ele batia de frente com Acabe direto. Estão me entendendo? Então, assim, hoje em dia, há pregadores ainda que pregam a verdade, que ensinam a verdade, há homens de Deus que levam a obra de Deus a sério. Mas eu quero dizer para você, para você se policiar, para você não cometer equívocos, pois o que está faltando hoje no nosso meio é o dom do discernimento de espírito. Ok? E vamos continuar aqui, eu vou encerrar já essa gravação aqui. Aí o rei Acabe falou assim no versículo 16: quantas vezes conjurarei que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele, olha só o que Micaías vai dizer. Eu vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Ou seja, Micaías, ele falou assim, você quer ouvir a verdade? A palavra verdade, olha só, a palavra verdade no hebraico é emet. A palavra mentira é sheker. É sheker. Ou seja, os Neviim, sheker, os falsos profetas, eles entregavam aquilo que massageava o ego de Acabe. Porém, o Emet Nevi, o verdadeiro profeta Micaías, ele vai falar assim, você quer ouvir a verdade? E o que Jesus disse em João? Conhecereis a verdade, e a verdade ela vos libertará. Que o único meio de você ter um encontro com Deus, meu irmão, é você conhecer a verdade, a palavra da verdade. E Micaías, ele falou para Acabe o seguinte, olha, se você for para a guerra, você vai morrer, rei. Você vai morrer. O que Acabe faz? Para mim finalizar aqui, ele se disfarça. Ele se disfarça para tentar confundir a profecia de Micaías. Ele se camufla e ele vai dizer o seguinte, eu me disfarçarei e entrarei para a peleja. E ele falou para Josafá, porém você, Josafá, coloque suas vestes reais. Ou seja, olha a malícia de Acabe. Acabe, ele pediu para Josafá colocar vestes reais. E para Josafá colocar vestes reais, e ele ia se camuflar para ir para a guerra. Só que naquele momento, o rei de Arã, ele falou para os seus 32 capitões, olha, não ataque, não peleje nem contra pequeno nem grande, somente contra o rei de Israel. Vendo os capitões dos carros, Josafá disseram, certamente este é o rei de Israel. E a ele se dirigiram para o atacar, porém Josafá gritou. A palavra gritar aqui, ela significa Josafá orou. A palavra gritar aqui no original é orar. Quando ele gritou, que os capitões, os 32 capitões acharam que Josafá era Acabe, vendo os capitões dos carros que não era o rei, deixaram de perseguir. Porém, o versículo 34 vai dizer o seguinte, um homem entesou o arco e atirando o arco feriu o rei de Israel por entre as juntas das suas armaduras. E disse esse ao seu
ao seu cocheiro, ao seu escudeiro: vira e leve-me para fora do combate, porque eu estou gravemente ferido. Para finalizar aqui, Acabe se equivocou em passar por cima da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele foi gravemente ferido. Quando nós não damos ouvido à voz do Eterno, à voz de Deus, nós mesmos nos machucamos. Evitem que esses acidentes aconteçam na sua vida. Dê ouvido à voz de Deus. Leiam mais a palavra de Deus, busquem a Deus de verdade, porque Deus ele vai abençoar a tua vida. E eu vou voltar numa próxima oportunidade para trazer aqui mais uma palavra. E eu quero desde já, meu amigo Igor está aí online, o Igor da Silva, Deus te abençoe, jovem de Deus, abençoe tua vida. Mas eu quero dizer para você, tome cuidado, cuidado. Não cai nas falácias dessas pessoas que se intitulam profetas, que se intitulam ser pessoas que são usadas por Deus. Existem pessoas usadas por Deus, mas cuidado com essas pessoas, porque Deus ele tá irado. Deus ele tá irado. O Eterno ele permitiu essa pandemia para abrir os olhos de muitas pessoas. Muitas pessoas estão nesse momento fazendo uma análise espiritual em sua vida. E muitas pessoas estão vendo que Deus está cuidando delas. Estão me entendendo? E esses profetas de Facebook, profetinhas de youtuber, só para ganhar curtida, ganhar live, essas pessoas elas vão pagar um preço caro com o Eterno. Cuidado. Pregadores aí que pregam a verdade, como está aqui me assistindo o pregador Igor, o pastor Rosenaldo, são pregadores que eu conheço. A irmã Rosa está aí também, o pastor Evanildo, ali de Dinheiro Pedreiro. Quero mandar um alô para todos aí da vida plena. Deus abençoe a todos aí. E em uma outra oportunidade eu vou trazer uma palavra. Eu quero liberar aqui uma palavra profética de bênção para a tua vida. Deus ele é com você. Confie em Deus. Confie em Deus. Não fique indo pelas mídias, pela teoria de mídia, pelas falácias de mídia, dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, que blá 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 blá. Cuidado, confie somente em Deus. Deus é com vocês. Eu quero desejar toda sorte de bênção para a tua vida e pedir a Deus para que Deus venha nos guardar. Deus é com você, uma boa noite para vocês e fiquem na paz de Yeshua HaMashiach Ben Davi, no nome de Jesus. Fica na paz.